Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Moimas da disciplina de Termodinâmica 1, tá? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver uma lei muito importante no estudo da termodinâmica, que é a primeira lei da termodinâmica, tá? Aqui, pessoal, vocês vão começar a enxergar a importância da termodinâmica na vida para vocês como engenheiros, tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, abordando como a gente aplica a primeira lei da termodinâmica para sistema e volume de controle. Para isso, pessoal, veremos novas propriedades termodinâmicas, tá? Que são a energia interna e a entalpia. Então, bora lá, pessoal. Bom, pessoal, então nós vimos anteriormente, né, na aula anterior sobre calor e trabalho, tá? Nós vimos que o calor e trabalho são formas da gente transferir energia, basicamente é isso, né? Então, o nosso sistema, o nosso volume de controle, ele varia a sua energia ou por meio de um aquecimento, resfriamento, que seria uma transferência de calor, ou por meio da produção de trabalho, né? Ou até mesmo pelo consumo de trabalho, tá? Aqui nós temos dois exemplos bem simples, no qual a gente pode observar que quando eu injeto calor no sistema e eu prendo, ele aumenta a sua energia por meio da temperatura e da pressão, ou até mesmo se eu produzir um trabalho, ou seja, o meu sistema sofreu uma expansão, eu diminuo a temperatura e a pressão, ou seja, eu diminuo a energia do meu sistema, tá? Então, é importantíssimo a gente saber como a gente equaciona tudo isso, né? Como o calor e o trabalho influenciam diretamente a energia do sistema, tá? Então é basicamente isso, pessoal. Então eu vou começar falando sobre sistema e depois a gente vai passar para o volume de controle, tá? Mas o sistema a gente já viu, né? Apenas dando uma leve retomada no conceito de sistema, o que acontece? A nossa superfície de controle ela varia de acordo com a expansão, compressão, né, do nosso sistema, de tal forma que a quantidade de matéria, a quantidade da substância que eu tenho ali dentro não varia. Então, a minha massa passa a ser constante. Essa é uma informação importantíssima, tá? A minha massa passa a ser constante. Como que eu relaciono a massa com o volume? Por meio do volume específico. Então, pessoal, falou sobre o sistema, é importantíssimo vocês recapitularem como eu relaciono massa, volume e volume específico. Provavelmente vocês vão precisar usar isso, tá? Beleza, tá, pessoal? Uma outra informação importante é que a massa, pessoal, ela é a densidade vezes o volume, né? O volume pelo volume específico. Mas se eu estiver analisando fluidos em que isso não varie, por exemplo, nós vimos anteriormente, por exemplo, que líquidos comprimidos eles têm uma variação muito pequena, tanto na verdade do volume específico nós vimos, mas o mesmo vale para densidade. Então, em muitas vezes a gente pode afirmar nesses casos em que a densidade e o volume específico não variam, que o volume é constante, tá? Porque a densidade ou o volume específico não variam, tá? Mas, a partir do momento que eu tiver alterações muito grandes, não muito grandes, mas alterações na massa específica ou no volume específico da minha substância, essa relação entre o volume permanecer constante já não é mais válida, tá? Bom, beleza. Então falamos sobre sistema e falamos que o calor do trabalho, eles alteram a energia do sistema, tá? Mas como que eu defino a energia aqui do nosso ponto de vista da termodinâmica, tá? Basicamente, pessoal, a gente define a energia como um conjunto de três energias que o nosso sistema pode ter. Na verdade, podem ser mais, tá, pessoal? Mas aqui, simplificadamente, se eu não tiver nada externo agindo no meu sistema, eu vou ter basicamente influência de três energias.
a energia potencial, tá? Não sei se vocês lembram, mas é o que? A energia devido a uma diferença de altura, né? Uma diferença de altura ou devido a algum elemento elástico, tá? Normalmente a gente sempre vai trabalhar somente com energia devido a uma diferença de altura, né? Que a gente fala que energia potencial gravitacional, que é dado pelo mgh, tá? O H seria essa diferença de altura. Temos a energia cinética, né, que vocês devem relembrar lá de Física 1 ou Física 2 que vocês viram, que está relacionada à velocidade do que eu estou analisando, no nosso caso aqui termodinâmica do nosso sistema, que é dada pelo mv² sobre 2. Então esses dois vocês já viram em física, eles compõem a energia mecânica. Só que agora eu vou ter mais um termo importantíssimo da termodinâmica, que é a energia térmica, ok? O que é a energia térmica, pessoal? É uma energia que a substância tem, né, pelo fato dela estar quimicamente ali, dela ter aquela estrutura atômica que ela tem no exato momento, nasquelas determinadas condições de pressão e temperatura. Por quê? Né? Porque a gente já viu, né, anteriormente, lá quando a gente estudou tanto a relação entre pressão, volume e temperatura, como a equação de estado, que a pressão e a temperatura elas interferem na energia das moléculas. Então, se ela interfere na energia das moléculas e dos átomos, elas vão interferir também na energia térmica ao todo do meu sistema, tá? E essa energia térmica, pessoal, a gente mede como uma energia interna que a substância tem. Está nela, é intrínseco da substância. Então, essa energia térmica a gente dá o nome de Uzão, né? Que é a energia interna do nosso sistema. E para escrever o Uzão em termos de massa, a gente tem que o Uzão é o quê? O Mzinho, né? Vou até pegar aqui um marcadorzinho aqui, mas esse é o quê? O Mzinho vezes o Zinho, sendo que o Zinho é a energia interna específica, tá? Então, pessoal, veja que eu tenho aquela mesma relaçãozinha lá, né? Ó. O Uzão, ele é uma propriedade extensiva, porque ele depende da massa. Agora, o meu Uzinho, ela é uma propriedade intensiva. Então, eu consigo encontrar um estado termodinâmico se eu souber a energia interna específica dele, ok? Assim como eu fazia lá para o meu volume e o meu volume específico. Ok, pessoal? Beleza? E como que então... Então, tudo bem. Então, você falou que o meu sistema tem uma energia mecânica e uma energia interna, né? Energia térmica. Energia mecânica é energia potencial e cinética. Energia térmica é a energia interna, ok? E como que eu quantifico isso, né? Aí eu utilizo a minha primeira lei da termodinâmica para sistema, tá, pessoal? Isso é válido para um sistema, pelo amor de Deus, não confundam. Os alunos confundem bastante isso. E o que é essa primeira lei da termodinâmica nos diz? Que a variação da energia, qual energia? Tanto a mecânica como a interna, é igual ao calor transferido para o meu sistema, né? Menos o trabalho que ele produz, tá? Então veja, pessoal, que interessante, né? Aqui eu tenho a variação da energia. Então eu estou analisando o que está acontecendo com a energia. Essa lei nos diz que se eu transferir calor, se vocês lembrarem da aula passada, é um calor positivo, eu vou estar aumentando a energia do meu sistema. Vejam, faz sentido, tá? E se eu estiver produzindo trabalho, se vocês retomarem o que vimos na aula passada, que é um trabalho positivo, ou seja, por exemplo, a expansão de um pistão, eu vou estar retirando energia, né?
Faz sentido, né, pessoal? Quando eu expando ali o meu pistão, a pressão e a temperatura dele tendem a cair, tá? Então, consequentemente, eu diminuo a energia. Então, basicamente, a primeira lei da termodinâmica é essa para sistema, tá? E, pessoal, se a gente desprezar as variações de energia cinética e potencial, nós temos, né, que a variação de energia interna vai ser igual ao calor menos o trabalho. Então veja que eu consigo quantificar diretamente a energia interna, o calor e o trabalho, tá? Quando eu posso fazer isso, professor? Vocês devem estar se perguntando. Pessoal, depois nós vamos fazer alguns exemplos para a gente quantificar isso. Mas a energia interna de um sistema, normalmente ela é muito maior do que a energia cinética e potencial, tá? Então a energia cinética e potencial, vocês têm que ter variações de altura muito grandes e velocidades muito grandes para você conseguir ter uma variação proporcional à variação de energia interna. Então, de uma maneira geral, a gente despreza esses termos, tá? Ok? A gente simplifica para deixar a primeira lei da termodinâmica somente como a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, tá? Por favor, quem não se recorda, volta na aula anterior e vê lá. Qual que é o sinal positivo do calor? É quando eu estou fornecendo calor, quando eu estou esquentando o meu sistema. Qual que é o sinal positivo do trabalho? Quando eu estou produzindo trabalho, quando o meu pistão está expandindo, é quando o fluido está passando por uma turbina, tá? Não se esqueçam disso, porque isso vai influenciar aqui na primeira lei, tá, pessoal? Porque se for positivo, tudo bem, fica igual está aqui. Mas se eu tiver, por exemplo, retirando o calor, né, ou seja, esfriando o meu sistema, eu não posso colocar ele positivo aqui, pessoal, tem que colocar negativo, tá? E se eu estiver comprimindo, né, eu tenho que colocar negativo no meu trabalho, e aí no final vira positivo, tá? Se você não lembra, analisa a lógica, tá, pessoal? Veja aqui, ó, por exemplo, isola, imagina que eu estou pensando somente no calor. O delta E é o que? Eu analisar o que está acontecendo com a energia do meu sistema. Se eu estou esfriando, o que vai acontecer com o meu sistema? Vai diminuir a temperatura, vai diminuir a pressão. A energia dele vai ser positiva? A variação da energia? Não, né, pessoal? Vai ser negativa. Então, não faz sentido o que ser positivo aqui, não vai estar batendo com a física. A mesma coisa o trabalho, né? Se eu estou, por exemplo, comprimindo o pistão, ou seja, o meu trabalho é negativo, né, ó, a minha energia, né, a pressão e a temperatura ali do meu sistema, quando eu comprimo, ela vai aumentando. Então eu tenho que colocar esse trabalho negativo para dar positivo, né? Para falar que a energia está aumentando. Então tomem cuidado com isso, porque isso pega, tá, pessoal? Isso pega, mas é algo simples, ok? Bom, então isso, pessoal, é do ponto de vista de sistema, tá? Então, se estiverem um sistema qualquer, vocês já sabem como analisá-lo pela primeira lei, tá? E se eu tiver um volume de controle, tá? E aí, pessoal? Quando eu tenho um volume de controle, pessoal, não sei se vocês se recordam, vou até passar aqui o slide, né? Mas a gente tem o que? Constantemente a gente tem entradas e saídas de fluidos, né? De substâncias. Consequentemente, eu tenho taxas de entrada e taxa de saída dessa substância. O que são essas taxas, pessoal? Vocês lembrarem lá de mecânica dos fluidos, não sei se vocês já chegaram ainda aí, mas quando eu tenho uma determinada quantidade de um fluido entrando em relação ao tempo, né, eu tenho uma vazão, tá? Então não faz sentido eu analisar um volume de controle se eu não falar em termos de vazão. Porque imagina que eu pergunte para vocês, pessoal. Ah, qual que é a quantidade de fluido aí que entra? Está entrando no nosso volume de controle. Eu falo assim, mas quando, professor? Né?
porque vai estar entrando infinitamente. Então, você vai ter que analisar quanto que entra por segundo, quanto que entra por minuto, quanto que entra por hora, ok? E a mesma coisa saindo. Então, caso vocês não tenham visto isso em mecânica dos fluidos ainda, eu vou dar um breve resuminho aqui, vocês parem o slide, anota, tá? Mas a vazão volumétrica, pessoal, ela é a quantidade de volume de um fluido, de uma substância, entrando ou saindo na nossa superfície de controle, tá? Então, por exemplo, se eu analisar a pontinha aqui da mangueira, eu vou ter uma quantidade de fluido saindo em um determinado tempo, tá? Ok, pessoal? Como eu posso estimar? Pela velocidade, né, média que está saindo a água, vezes a área. Qual a área? A área no qual tem a saída do fluido. Seria a pontinha ali, aquela área daquela pontinha ali do meu bocal ali da torneira, ok? Se eu fizer essa multiplicação, eu acho a vazão volumétrica, tá? Que no sistema internacional é dada pela unidade de metro cúbico por segundo, né? Ó, volume por tempo, né? E nós temos também a vazão mássica, tá? Vazão volumétrica em termos de volume. A gente analisa quanto de volume está passando por ali, né? Entrando ou saindo em um determinado instante de tempo. A vazão mássica, a gente analisa a quantidade de massa que está entrando ou saindo, né? Ali daquela superfície de controle em um determinado instante de tempo. Então, a unidade é quilo por segundo, tá? E aí, pessoal, como que eu encontro a minha vazão mássica? Basicamente, eu posso associá-la com a vazão volumétrica. Como? Multiplicando pela densidade ou dividindo pelo volume específico. Então, veja que eu consigo passar de uma para outra, tá? Eu tenho essa intercambiabilidade, tá? Qual que eu utilizo mais? Vocês devem estar se perguntando. Pessoal, lembra quando a gente estava analisando o sistema? Lembra que eu comentei para vocês que a densidade ela influenciava, né? De tal forma que quando eu tinha variações de densidade eu não poderia considerar que o volume era constante e aí eu utilizava a massa constante. Então aqui é a mesma coisa. Eu posso ter substâncias, pessoal, que eu tenho variações. Por exemplo, imagina uma caldeira, entra água líquida, volume específico pequenininho, sai vapor quente pra caramba, né? Ou seja, volume específico bem maior. Eu posso falar que a vazão volumétrica é constante analisando apenas volume e tempo? Não, né, pessoal? Não dá para eu fazer isso. Eu tenho que analisar a quantidade em massa, porque eu estou tendo grandes variações de volume específico. Então, normalmente, a gente utiliza a vazão em mássica, tá, pessoal? Aqui, ó, para quem não entendeu, esses GIFs ajudam muito. Então, a vazão volumétrica é a mesma coisa que por exemplo, imagine que eu tenho esse tubo, eu gravo em 10 segundos quanto de água sai. Saiu 1 metro cúbico. Então, minha vazão vai ser de 1 metro cúbico a cada 10 segundos, ou seja, 0,1 metro cúbico por segundo. A mesma coisa ocorre aqui. Imagina que eu quero saber a vazão em massa aqui da figura da direita, né? Se eu medir quantos quilos de massa sai da minha tubulação em 10 segundos, eu vou saber a vazão em massa. Nesse caso, ó, ele mediu 10 quilos. Então, eu tenho 10 quilos a cada 10 segundos, ou seja, 1 quilo por segundo, tá? Então, espero que esses GIFs tenham auxiliado vocês, tá? E que vocês tenham entendido o porquê que a gente analisa dessa forma, tá? Beleza, tá? Então, aí tudo bem. A gente já viu que a gente precisa analisar a vazão de entrada e a vazão de saída para a gente analisar
o nosso volume de controle, tá? Isso é simples, acho que todo mundo entendeu. E a gente continua agora, e a primeira lei, né? E aí, né? Novamente, pessoal, a gente vai ter o que? Vou até passar o slide e depois a gente volta. A gente vai ter aquela mesma equaçãozinha, que é calor menos o trabalho igual a energia. Só que agora, pessoal, lembra, eu tenho sempre entrada de vazão, eu tenho sempre saída de vazão. E eu posso ter com o tempo entradas de transferência de calor, ou seja, aquecimentos, resfriamentos, produções de trabalho, consumo de trabalho com o tempo. Então não faz mais sentido eu deixar o tempo fora da jogada. Eu tenho que analisar o que está acontecendo com essas grandezas em um intervalo de tempo. Então a gente analisa em termos de taxa, ok? Então a gente vai analisar a taxa de variação de energia, ou seja, a variação de energia em relação ao tempo, a taxa de transferência de calor, ou seja, o tanto de calor que eu vou estar esquentando ou resfriando em um determinado intervalo de tempo, e a taxa de trabalho, de consumo de trabalho, a taxa de produção de trabalho, que nada mais nada menos é o que? A potência que a gente fala, ok? Então a potência, por exemplo, quando você falar, ó, a potência, por exemplo, minha geladeira consome, sei lá, não sei não, o motor lá é de 1 kW, significa que ele consome 1000 joules a cada segundo, tá? Enquanto você deixar o motor ligado, ele vai estar consumindo energia na forma de trabalho. Ele vai estar o quê? Consumindo uma potência, tá? Então a gente vai analisar esses termos em termos de tempo. Então toda a energia vai ser em relação ao tempo, ok? E aí, para nos facilitar, né, ó, não sei se vocês lembram, mas por exemplo, a energia cinética, vamos voltar lá. A energia era isso aqui, né, pessoal? Se eu derivar em relação ao tempo, ou vai ver a variação com relação ao tempo, eu vou ter o quê? Um m sobre o ΔT. O que é o m? Ou seja, a massa pelo tempo. É a vazão em massa. Então, basta eu escrever a energia em termos de vazão em massa, que é isso que está aqui nessa expressão, ó. E aqui essa parte de dentro, né, vai ficar o V ao quadrado sobre 2, energia cinética, parte da potencial. E aí a gente tem a energia interna e mais um cara aqui, tá? O que é esse cara aqui? Esse cara aí, pessoal, a gente fala que é a variação de energia induzida pelo fluxo de massa ou trabalho de fluxo, ok? Como assim, professor? Você está querendo me complicar? Eu não estou, pessoal. Vamos analisar essa figura aqui, ó. Imagina que eu estou analisando, ó, esse tracejadinho é a nossa superfície de controle. Então, eu tenho uma entrada aqui e uma saída aqui. Pessoal, essa tubulação é igual a essa? Não sei. Os meus fluidos eles não vão expandindo, eles não vão comprimindo, de tal forma que eu posso ter variação da pressão, né, e do volume específico dele? Vou, né, pessoal? Eu vou ter isso. Então, essas variaçõezinhas que eu vou ter lá dentro do meu volume de controle, e eu comparo ali entrada com a saída, é o meu trabalho de fluxo, tá? E como que eu estimo esse trabalho de fluxo? Pelo P vezes a vazão volumétrica, ou pelo P vezes o Vzinho vezes a vazão em massa, tá? Como a gente está estimando as outras energias em termos de vazão em massa, compensa a gente utilizar essa aqui, tá? A gente utilizar essa última expressão, ok?
Mas é isso que é essa potência de fluxo. No sistema eu não tenho entrada, eu não tenho saída. No volume de controle eu tenho entrada e tenho saída. Então meus fluidos lá dentro eles vão o quê? Se comprimindo, eles podem se comprimir e expandir, gerando um trabalho, tá? Lá dentro mesmo. Beleza. Então minha energia interna, pessoal, tá aqui, ó, é o Uzinho. E meu trabalho de fluxo é o PV, né, ó? Porque o M ponto sai, né, ó, sai aqui da expressão. Então, ó, veja que eu tenho um termo aqui, U mais PV. O PV é o trabalho interno, né, que a gente fala, o trabalho de fluxo, e o U é a energia interna. Imagina você ficar calculando isso, toda a entrada e toda a saída. Eu tenho três variáveis, né, pessoal? Eu tenho energia interna, eu tenho pressão, eu tenho volume específico. Ia dar uma contanhada gigante. E aí, que acontece, pessoal? O pessoal começou a analisar. E se a gente juntar esses termos? Será que ele é uma propriedade termodinâmica? A gente pode falar que ele é uma propriedade termodinâmica? E aí, pessoal, descobriu-se que sim, tá? Que juntando esses termos eu tenho uma propriedade termodinâmica que é a entalpia, que a letra referente a ela é o H, tá? No caso da entalpia interna é o U mais PV, tá? Se eu quiser representar a entalpia do ponto de vista extensivo, é aquilo que a gente viu, tá? É o Mzinho vezes o Hzinho. Então, o Hzinho é uma propriedade intensiva, o Hzão é uma propriedade extensiva. E aí, pessoal, o que é interessante? O que é interessante é que a entalpia ela vai nos dizer a energia que está sendo entrada, em que está entrando e que está saindo do meu volume de controle. Como? Pelas correntes, né? Pelas substâncias que estão entrando e estão saindo. Então, a substância que está entrando, ela tem uma energia cinética, ela tem uma energia potencial e ela tem uma energia térmica, decorrente tanto da energia interna dela, né, da ligação ali da substância, assim como da capacidade dela comprimir, expandir, né, que é aquele trabalho de fluxo, que a gente escreve em termos de entalpia, junta tudo isso e vira entalpia. E a mesma coisa ocorre quando eu tenho uma corrente saindo. Olha que bacana, tá? Então, ó, a primeira lei da termodinâmica, pessoal, para sistema, é essa lei aqui de baixo, tá? Veja que é um calhamaço, mas aí a variação de energia no meu volume de controle em relação ao tempo, ela é decorrente da taxa de transferência de calor menos da potência, mais o que? Da energia que está entrando com as vazões que estão entrando, menos a energia que está saindo com as vazões que estão saindo. Por que eu tenho um somatório, pessoal? Porque eu posso ter várias entradas e eu posso ter várias saídas. E em cada entrada eu vou ter o quê? Uma energia cinética, uma energia potencial gravitacional e uma energia térmica com aquele trabalho de fluxo que eu escrevo como entalpia, tá? E a mesma coisa para a saída. Olha que bacana, pessoal. Então aqui nós temos a primeira lei da termodinâmica, tá? Ok? Então na aula de hoje vocês viram como calcula a energia, como calcula a primeira lei da termodinâmica para sistema, né? Vimos que para a gente saber a primeira lei da termodinâmica, a gente definiu a energia interna, que é uma propriedade intensiva termodinâmica. Vimos os conceitos de vazão volumétrica e mássica. Vimos que para analisar um volume de controle, a gente precisa dessa vazão mássica e que quando eu estou analisando um volume de controle, né, aquelas correntes, aquelas vazões de entrada e saída das substâncias, elas geram um trabalho de fluxo
que quando eu junto com a energia interna, eu tenho a entalpia do meu sistema. Então a entalpia do meu sistema está ligada à energia térmica do meu sistema junto com aquele trabalho de fluxo. E vimos, por último, a primeira lei da termodinâmica para volume de controle. Tá? Essa semana, pessoal, as aulas vão ser bem teóricas e aí na próxima semana a gente vai retornar com alguns exercícios. Tá? Quem não entendeu, dá uma voltadinha, eu sei que é um tema um pouco complexo, e tenta rever a aula. Caso contrário, podem me procurar para tirar as dúvidas, tá? Até a próxima aula. Obrigado.